Olá, mulheres lindas e abençoadas. Gente, hoje o nosso tempo de palavra e oração será para cuidarmos da nossa boca grande. Às vezes a gente fala mais do que devia, não é mesmo? E quantas vezes, depois de a gente ter falado mais do que devia, a gente tem que colher as consequências de ter falado demais. Sabe, eu já vivi situações que eu falei assim, ai Deus, eu não era para ter falado isso, eu não era para ter contado aquilo, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, eu ofendi, ou contei algo que não devia, ou contei algo da minha vida que não devia, né? A gente tem que aprender a manter a nossa língua dentro da nossa boca. Isso, gente, protege a nossa vida de muitas situações desagradáveis. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 21, versículo 23, que diz assim, ó: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Olha quantas situações desagradáveis que a gente vive na nossa vida simplesmente porque a gente não consegue ficar de boca fechada. Mas eu quero acrescentar aqui para vocês que hoje, muitas vezes, a gente não fala, mas a gente escreve. A gente tem usado a língua aqui para digitar. Então, às vezes a gente vai lá e envia uma mensagem grosseira, às vezes a gente conta algo por aqui. Hoje a nossa língua muitas vezes tem sido escrever nas redes sociais, né? Às vezes a gente faz um comentário desagradável. Eu quero dizer algo para você, não seja uma pessoa desagradável na internet. Quando você vê um vídeo, quando você vê uma postagem, quando você vê algo que você não gosta, não seja um hater, né? Esses haters que são chamados os odiadores da internet. Às vezes você tá lá, né? Quando você vê algo que você não gosta, sabe o que eu faço? Eu também vejo coisas que eu não gosto, que eu não concordo. Eu saio da página, eu passo pra frente, mas eu não preciso destilar veneno para as pessoas assim, de graça, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concorde. Por quê? Porque ele fala assim, ó: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não vai se meter em apuros. Então tem coisas aí que acontecem, né, que retornam negativamente para a sua vida, gente, que é fruto de ter falado demais, que é fruto de ter destilado um veneno, de ter destilado uma amargura, de ter falado para ofender, de ter falado para chamar atenção. E às vezes a gente está lá carente, desequilibrado emocionalmente, e a gente não sabe o quanto isso vai nos prejudicar. Tem pessoas aqui que às vezes você chega num lugar e as pessoas nem gostam quando você chega da sua presença. Por quê? Porque você é uma pessoa, às vezes, toda a vida que fala sua amargura, que fala coisas que não deve, fala mal dos outros, né? Fala mal de situações, vive falando mal da política, vive falando mal fica falando tragédia. Às vezes vê uma coisa lá que não gosta, fica falando mal. E sabe, essa coisa de ficar falando mal, gente, sabe, fica pesado o ambiente, não é verdade? Você já teve num ambiente assim que um falando mal, às vezes salão de beleza, coisa assim, aí um fala de outro, fala mal, fala não sei o que, quando você vê, esse ambiente tá pesado, e a gente tem que cuidar do nosso coração, porque a Bíblia fala que a fofoca, ela é como um doce bocado, a gente até gosta da fofoca, porque a gente tá lá ouvindo a história da vida do outro, né? E parece que muitas vezes a gente tem até uma sensação boa de ouvir, né? Que alguém não se deu bem, que alguém, sabe, uma coisa maligna mesmo que às vezes existe dentro da gente, que a gente fica feliz, satisfeito de ouvir a tragédia que aconteceu na vida do outro. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor possa realmente mudar, de verdade, mudar o nosso coração. Sabe, de verdade, é algo que eu me policio muito, né? E principalmente eu que pastoreio pessoas, que eu ouço muitas histórias, eu ouço o coração das pessoas, eu tenho muitos segredos, eu tenho muita intimidade que foi revelada a mim, né? Então eu sempre guardo do coração das pessoas, eu guardo muito as pessoas, protejo elas, protejo o segredo delas, né? Eu tenho uma amiga minha que fala assim: Cristo é a pessoa que mais guarda segredo que eu conheço. Ela fala assim, né? O dia que tu morrer, vai morrer tu e milhares de segredos. Eu sempre falo, eu vou levar todos os segredos comigo. Assim, eu não conto, não falo, porque eu aprendi a proteger as pessoas. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a regra de ouro de Jesus que a gente tem que fazer com os outros aquilo que a gente gostaria de fizesse com a gente. Então, quando alguém conta um segredo para mim, uma intimidade, eu não levo para frente. Eu não conto para ninguém. Por quê? Porque quando eu contei segredos para as pessoas e as pessoas não guardaram o segredo, eu fiquei muito chateada, isso me ofendeu muito. Assim como eu já contei segredo para as pessoas e as pessoas guardaram o segredo, me amaram, né? Me ouviram, me amaram, porque uma das coisas que eu aprendi sobre abrir o coração é que as pessoas elas querem duas coisas. Primeiro, abrir o coração para quem as entenda,
E segundo, abrir o coração para quem guarde os segredos. Então, quando você encontra uma pessoa assim, você encontra um presente de Deus. Porque eu vejo que muitas pessoas têm a língua grande, são linguarudos, falam que não deve, né? Às vezes deixa entender, né? Ai, fulano não tá tão bem assim. Ai, fulano não tá com o casamento tão bem assim. Aí alguém pergunta, mas o que aconteceu? Ai, não posso falar. Você não falou, mas deixou entender. Então, cuide, sabe? Mantenha essa língua dentro da boca. Né? Você que tem nora, às vezes a sua nora tá fazendo algo lá que você não gosta, né? Cuida, não fica falando, não fica cutucando, né? Tem aquela expressão que fala, não cutuca a onça com a vara curta. Então, às vezes você chega lá na sua casa, num almoço de família, você já viu como tem briga? Por que tem briga de almoço de família? Porque sempre tem aquela pessoa que fala o que não deve. Aí causa aquela brigaçada na família, sabe? Causa aquele desconforto. Não mede as palavras, não mede o jeito que fala. Mantenha essa língua dentro da boca. Em nome de Jesus, cuide da língua e fique de boca fechada. E você não se meterá em apuros. Então hoje a nossa oração será sobre isso, porque eu sei que nós gostamos de falar, gente. E é um exercício, é uma decisão. Eu decido manter a minha boca fechada. É uma decisão. Enquanto você está tomando essa decisão, você está sendo tão abençoada. Você está sendo tão abençoado quando você queria contar, queria falar. E outra coisa que eu vou dizer para você, para de falar mal dos outros quando você não tem nada para falar da pessoa, mas você só fica ali falando junto porque tá todo mundo falando. Para de ser Maria vai com as outras. Às vezes alguém começa a falar mal de alguém e tu começa a falar junto também. O que a pessoa te fez? Por que você está falando mal dessa pessoa? Às vezes você está sendo só Maria vai com as outras, está falando mal só porque os outros estão falando mal. E aí você está lá colhendo um fruto do pecado daquelas pessoas. Você está lá sendo conivente com o pecado. Então uma das coisas que eu aprendi é me posicionar. Quando alguém está falando mal de alguém, né, que eu conheço a pessoa e talvez eu sei que não é bem assim, e talvez eu nem sei o que é verdade, eu falo assim, ai gente, não é assim. Eu gosto da pessoa, eu defendo as pessoas. Então aprenda a defender as pessoas. Não seja aquela pessoa que está só falando mal porque está todo mundo falando. Então em nome de Jesus, mantenha, aqui né? Essa boca fechada, para que o Senhor te proteja e você vai prevenir a sua vida de entrar em apuros, em nome de Jesus, né? Aquela pessoa que não gosta de confusão, eu não sei você, eu odeio confusão, gente. Não gosto de confusão, não gosto de briga. Pra você que não gosta de briga, você também é assim? Gente, eu odeio briga, eu odeio confusão. O que a gente faz para não entrar em briga? Mantenha a boca fechada. Mantenha essa língua dentro da boca em nome de Jesus. Então, escreva aí nos comentários. Escreva aí para que a gente possa orar todas juntas. É uma coisa nossa. Todo mundo tem que orar aqui porque todo mundo precisa de ajuda. Eu também. Eu também preciso de ajuda para cada vez mais aprender a ter sabedoria. Quando eu abrir a boca, que eu abra a boca para abençoar. Quando eu abrir a boca, que eu abra a boca para falar palavra de sabedoria. Amém? Vamos orar então? Escreva aí nos comentários. Senhor, eu quero manter a minha boca fechada. Em nome de Jesus, Deus, obrigada por essa palavra poderosa. Obrigada por essa palavra que me ensina, Senhor, que me corrige, que me alinha, porque eu quero ser uma mulher abençoada, eu quero ser uma mulher cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Quando abre a boca é para abençoar, quando abre a boca é para falar coisas boas, quando abre a boca é para curar, é para liberar palavras de encorajamento, é para profetizar, é para declarar. Eu não quero ser uma mulher amargurada que fala mal dos outros, eu quero parar de ficar digitando aí e ofendendo pessoas de graça. Eu não quero entrar mais em rodas de discussão, de briga, e eu ser aquela que fica sempre envolvida em briga e discussão porque falei o que não devia, falei mais do que devia, contei, às vezes eu contei o segredo de alguém. Me perdoa, Senhor, nos perdoa quando nós temos a boca grande. Nos perdoa, Senhor, quando nós falamos o que não devemos. Que o Senhor nos ensine, nos ajude, Pai, a manter essa correção, manter a nossa boca correta, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu Deus, palavra de correção, né? Quem é que ama ser corrigido? Eu amo ser corrigida, gente, eu amo, porque eu olho para a minha vida e vejo que sempre tem áreas aí que o Senhor tem que dar aquela lapidada, né? Tem ponta solta, tem coisa que precisa ser corrigida na minha vida. Em nome de Jesus eu quero dizer para você. Agora eu vou dizer para você, se você tiver coragem, você vai enviar esse vídeo lá no seu grupo de amigas, tá? Para que vocês sejam abençoadoras e para que vocês não sejam bocudas aí, em nome de Jesus. Então envia lá. E você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, vai ali rapidinho, se inscreva
porque eu sei que você vai ser muito abençoado. Todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração e eu estou esperando você.